Hello guys, welcome to another lesson. In this lesson we are going to study the transcription of a video about how stress affects your brain. Como o estresse afeta o seu cérebro. There is a lot of vocabulary involved in the transcription, lots of sentences. There is a part of the video which is very technical language, so we are not going to go into details in that part. But as a whole, you are going to learn a lot of vocabulary through this video lesson, okay? So let's get started without further ado. Are you sleeping restlessly? Você está dormindo agitadamente ou inquietamente? Restlessly é um advérbio que significa inquietamente, agitadamente ou de forma agitada. To do something restlessly significa fazer algo, to do something, fazer algo de forma inquieta, agitada ou com nervosismo. Por exemplo, the baby slept restlessly last night. O bebê teve um sono agitado na noite passada, The baby slept restlessly last night. O bebê dormiu, passado de sleep é slept, restlessly, de forma agitada na noite passada. When she is not busy, she wanders restlessly about the house. Quando ela não está ocupada, busy quer dizer ocupada, cheia de trabalho, cheia de tarefas. Ela caminha, perambula pela casa, she wanders about the house. Então, ela perambula, vagueia, inquietamente pela casa, tá? Restlessly, inquietamente, agitadamente ou de forma agitada. Wander é um verbo que significa vaguear ou vagar, perambular, caminhar por aí sem destino em mente. Meio que passando o tempo, quando as pessoas estão meio perdidas, não sabem o que fazer, ficam vagueando por aí até colocar as ideias de volta no lugar, tá? Então, esse é o sentido de wander, perambular, vaguear por aí sem um destino em mente. Alright? Feeling irritable or moody, se sentindo irritado ou mal-humorado. Irritable, obviamente, é irritado. E moody é o adjetivo que significa mal-humorado, tá? Uma pessoa muito instável, que às vezes está bem, e daqui a pouco já não quer mais conversa, está de cara fechada, de mau humor. Pode ser considerada moody, porque mood, sem o Y, é humor. Então, nós formamos o adjetivo para a palavra humor, é moody, mal-humorado, simplesmente adicionando o Y no final do mood. I'm usually irritable and moody early in the morning. Isso aqui é verdade, tá, gente? Eu normalmente, I'm usually irritable. Eu estou normalmente irritada e mal-humorada early in the morning. Todo esse chunk aqui quer dizer de manhã cedo. He is always a little irritable in the morning. Ele está sempre um pouco irritado de manhã. Ou ele é sempre um pouco, a little, irritado de manhã. Women generally get moody and irritable before their period. Mulheres entenderão. As mulheres geralmente ficam mal-humoradas e irritadas antes do período menstrual, tá? Então, before their period é a tal da TPM, né? Forgetting little things and feeling overwhelmed and isolated. Esquecendo coisas pequenas, olha só, forgetting little things, esquecendo coisas pequenas, and feeling overwhelmed, e se sentindo sobrecarregado, overwhelmed, quando você tem muitas coisas a fazer, por exemplo, vários compromissos, muita atividade, e aquela sensação de não dar conta, tá?
Então, esse adjetivo overwhelmed, ele equivale a essa situação, tá? De você se sentir sobrecarregado. Então, é um adjetivo. And isolated, também outro adjetivo aqui que é isolado. Forgetting is the opposite of remembering. Então, esquecer é o oposto de lembrar, tá? I usually forget little things if I don't take notes in my diary. Isso aqui é verdade, tá, gente? Essa frase aqui eu fiz sobre mim mesma. Eu normalmente esqueço coisas pequenas se eu não faço anotações ou não anoto na minha agenda. To take notes, que apareceu aqui no meu exemplo, é fazer anotações ou anotar os recados ou os compromissos, alright? To feel overwhelmed, se sentir oprimido, porque tem muita coisa para fazer, sobrecarregado ou também abalado, tá? Uma situação que te deixa abalado é overwhelming, com ing no final, tá? Então, você se sente overwhelmed, com ed, que é o adjetivo para como você se sente quando você está sobrecarregado, oprimido ou abalado. E a situação que causa você se sentir dessa forma é overwhelming, com ing no final ao invés do ed. Having too much work and little time can make you feel overwhelmed. Então, ter muito trabalho e pouco tempo pode fazer você se sentir sobrecarregado ou oprimido. Her workload is overwhelming. Aqui está o que eu acabei de falar para você sobre o adjetivo overwhelming. Então, a carga de trabalho dela é overwhelming, insuportável ou alarmante ou gigantesca. Então, consequently, she feels overwhelmed. Ela se sente sobrecarregada. Don't worry, we've all been there. Não se preocupe, todos já estivemos lá. Don't worry, be happy. Você já escutou aquela música do Bob Marley? Don't worry, be happy? É isso aí. Não se preocupe, seja feliz. Don't worry about your new job. You'll be fine. Não se preocupe com o seu emprego novo. Tudo vai dar certo. You'll be fine. Você vai ficar bem. Everything will be fine. Tudo ficará bem. She's a little overweight, but she doesn't worry about her health. Ela está um pouco acima do peso, overweight. But she doesn't worry about her health. Mas ela não se preocupa. Worry, o verbo se preocupar. E o doesn't transforma ele em negativo para a terceira pessoa, tá? He, she or it. About her health. Com a saúde dela. Overweight é um adjetivo que é recomendado usar ao invés de falar que alguém é gordo. Você não diz she is fat ou he is fat. Ou de você mesmo. Não diga I'm fat. Diga I am overweight, que quer dizer acima do peso. Over é acima, weight é peso. Tá? Então, é uma forma muito mais gentil de dizer que alguém está gordo ou gordinho. She's a little overweight. Ela está um pouquinho acima do peso. Fica bem melhor do que she's fat, certo? Então, não use o fat, use o overweight, que vai ser muito mais educado, muito mais polido, muito mais sutil. We've all been there. Todos estivemos lá, ou todos já passamos por isso. Essa é uma expressão fixa que tem esses significados, tá? Todos já passamos por isso. Por exemplo, I know you are worried about money. We've all been there. Todos já passamos por isso. Então, ó, aqui é a tradução literal, tá? Todos estivemos lá, ou todos nós já estivemos lá. E aqui é a tradução real, sem sentido literal, que quer dizer todos nós já passamos por isso em algum momento. She doesn't want to speak in English.
because she is worried about making mistakes. Então, ela não quer, ó, doesn't, mais uma vez aqui o auxiliar, transformando o verbo want em negativo. Então, ela não quer falar em inglês. She's worried. Aqui é o adjetivo referente a worry. Ela está preocupada com os erros, tá? Com os erros que vai cometer. We've all been there. Todos já passamos por isso. You're probably just stressed out. Você provavelmente está só irritado. Stress isn't always a bad thing. O stress não é sempre uma coisa ruim. To be stressed out equals to worried and nervous. Preocupado e nervoso ou simplesmente estressado. Por exemplo, I've got too much to do and I'm completely stressed out. Eu tenho muitas coisas a fazer e estou completamente preocupado e nervoso ou estou completamente estressado. He's been very stressed at work recently. Ele tem estado, que é um tempo verbal que nós vamos estudar quando começarmos a abordar a gramática, o present perfect. Tem estado estressado, ó. He's been very stressed. Então, ele tem se estressado ou tem estado muito estressado no trabalho recentemente. From time to time, que é igual a sometimes. Olha só, uma forma diferente de dizer o sometimes. From time to time equivale a de vez em quando ou às vezes. You're probably stressed out. So why don't you take a day off? A day off equivale a um dia de folga, tá? E o verbo que vai com ele é take. To take a day off, tirar um dia de folga. Você provavelmente esteja estressado, ó. You're probably stressed out. So why don't you take a day off? Então, por que você não tira um dia de folga? It can be handy in a burst for extra energy and focus. Esse it se refere ao estresse, tá? Ele pode ser útil, handy, útil, in a burst, em uma explosão de energia extra, extra energy, e foco, and focus. Handy equivale a useful, convenient ou skillful. O que seria tudo isso? Útil, conveniente ou habilidoso. It's handy to have a map in case you get lost. Olha só, to have a map, ter um mapa, mapa de localização. Caso você se perca, tá? To get lost, esse chunkzinho é se perder. Então, é útil ou é conveniente ter um mapa, caso, ó, in case, poderia ter escrito também if, que é a mesma coisa que in case you get lost, você se perca. When I'm cooking, I like to keep the cookbook handy. Quando eu estou cozinhando, ó, cooking é o verbo to cook mais o ing, para dar a ideia de gerúndio. Cozinhando, eu gosto de manter, ó, I like to keep the cookbook, o livro de receitas, também pode ser chamado de recipe book, handy, em um lugar conveniente ou de fácil acesso. Andy is skillful with new tools. O Andy é habilidoso com ferramentas novas. Com esse adjetivo handy aqui, você pode dizer assim, he is a handy man. Uma pessoa muito habilidosa ou o que chamamos de pau para toda obra, ok? Então, se você quer dizer he is a handy man or she is a handy woman, significa que eles são pau para toda obra ou têm várias habilidades. Burst é uma explosão, um surto ou uma ruptura. He burst a blood vessel. Ele rompeu uma veia. The pipe burst due to great pressure. O cano rompeu devido à grande pressão. To burst into tears.
To suddenly cry. Isso aqui significa começar a chorar repentinamente ou cair em prantos do nada. She burst into tears when she found out she was pregnant. Então, ela caiu aos prantos quando ela descobriu, find out, aqui está no passado, mas to find out é o mesmo que to discover, descobrir. Quando ela descobriu que estava, she was, o passado do verbo to be aqui, pregnant, grávida. Like when you're playing a competitive sport or have to speak in public. Como quando você está participando de um esporte competitivo. Ó. Competitive, o adjetivo, ele aparece na frente do substantivo. Or have to speak in public. Ou tem que falar em público. Like when someone is doing something. Esse like aqui não tem nada a ver com o verbo gostar, tá? Ele é o advérbio que expressa o equivalente a como. Então, como quando você está fazendo algo. Like when she is studying for a test, she is really focused. Como quando ela está estudando para uma prova. She is, ó, ela é really focused, bem focada. Like when we have positive expectations, it's easy to get frustrated. Então, estou dando um exemplo, ó, como quando nós temos expectativas positivas. It's easy to get frustrated. É fácil nos frustrarmos ou ficarmos frustrados. Football, volleyball and boxe are examples of highly competitive sports. Olha aqui, ó, competitive sport, um esporte competitivo. Futebol, voleibol e boxe são exemplos de esportes altamente competitivos. But when it's continuous, mas quando é contínuo, it se refere ao estresse mais uma vez, tá? Quando o estresse é contínuo, the kind most of us face day in and day out, do tipo que most of us, a maioria de nós, enfrenta dia após dia. Então, day in and day out é dia após dia. It actually begins to change your brain. Ele, na verdade, ó, actually, aquele que parece atualmente, mas não é, ele é, na verdade, na realidade, começa a mudar ou alterar o seu cérebro. Most of us face day in and day out. Então, most of us, a maioria de nós, enfrenta dia após dia, day in and day out. Most of us face difficulties managing emotions. A maioria de nós enfrenta dificuldades para gerenciar, ó, managing emotions, para gerenciar as emoções. Também poderia dizer, most of us face difficulties to manage emotions. Seria exatamente a mesma coisa. Most people face difficulties managing time. Então, a maioria das pessoas enfrenta dificuldades gerenciando o tempo ou para gerenciar o tempo. Aqui também poderia ter to manage time. O sentido seria exatamente igual. Chronic stress, like being overworked or having arguments at home. Estresse crônico. Como? Olha o like aqui de novo, que significa como e não gostar, tá? Como estar sobrecarregado, ó, overworked, sobrecarregado, cheio de trabalho ou com trabalho acima da sua capacidade. Or having arguments at home, ou ter discussões em casa. To be overworked, to be exhausted with too much work. Estar exausto com muito trabalho. Executives are overworked and worried. Executivos
estão exaustos, sobrecarregados, com muito trabalho e preocupados. The doctor advised him to have a rest because he was overworked. O médico aconselhou ele a descansar porque ele estava exausto, com muito trabalho. Having arguments é discutir ou brigar. Por exemplo, we are having lots of arguments, lots of, bastante, muitos. Arguments, brigas, discussões, divergências. About politics in Brazil, sobre política no Brasil. To argue é divergir, brigar e discutir, não é argumentar, tá, gente? To argue equivale a discutir, como dizemos em português. Então, é uma discussão, uma briga verbal, é um argument. Então, to argue, discutir. To have an argument, também. Discutir, divergir, ter um conflito, normalmente por causa de opiniões divergentes, opiniões diferentes, ok? O verbo to discuss, no inglês, que parece discutir, ele tem a conotação de trocar ideias. Oh, let's discuss about the next government. Vamos discutir sobre o novo governo. Let's discuss about the trip. Vamos discutir, conversar, trocar ideias sobre a nossa próxima viagem. Tá? Então, to discuss não é discutir. To discuss é trocar ideias. Discutir, ter uma divergência, bater a boca, brigar com alguém é o to argue ou to have an argument. Can affect brain size. Pode afetar o tamanho, size é tamanho do cérebro. Its structure and how it functions. A estrutura dele e como ele funciona. Right down to the level of your genes. Até o nível dos seus genes. He is about my size. Ele é mais ou menos do meu tamanho. Do you know your size? Você sabe o seu tamanho ou o seu número? What size do you wear? Que tamanho você usa? What's your shoe size? Qual número você calça? How your brain functions depends on your levels of stress and diet. Como o seu cérebro funciona ou o funcionamento do seu cérebro depends on, o on vem depois do depends, dos seus níveis de estresse, on your levels of stress and diet, e sua dieta. Lembrando aqui que a preposição depois do depend é on e não of. Em português dizemos assim, dependendo do clima eu irei para a praia. No inglês dizemos o seguinte, depending on the weather or on the climate, we'll go to the beach. Nós iremos para a praia. Então, a preposição que acompanha o verbo depend é on e não off. A partir desse slide, nos próximos 3 ou 4 slides, a linguagem vai ser bem técnica. Então, eu não vou focar em mostrar para você tantos exemplos com as estruturas que vão aparecer, porque você raramente vai precisar utilizá-las. Então, preocupe-se em entender, perceber as equivalências e entender o todo. Stress begins with something called hypothalamus pituitary adrenal axis. O estresse começa com algo chamado eixo hipotálamo, eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, tudo isso aqui, adrenal axis, hypothalamus pituitary, é esse pedacinho aqui, ok? A series of interactions, uma série de interações between endocrine glands, entre as glândulas endócrinas, in the brain, no cérebro, and on the kidney, e no rim, which control your body's reaction to stress.
os quais controlam ou que controlam as reações do seu corpo ao estresse. When your brain detects a stressful situation, quando seu cérebro detecta uma situação estressante, your HPA axis, o seu eixo HPA, que é aquele nome enorme que apareceu no slide anterior, is instantly activated, é ativado instantaneamente, and releases a hormone called cortisol, e libera um hormônio chamado cortisol, which primes your body for instant reaction, o qual prepara, prime é preparar ou instruir seu corpo, your body, for instant action, para ação instantânea. But high levels, níveis elevados de cortisol, over long periods of time, por muito tempo ou durante períodos longos, wreak havoc on your brain, causam danos no seu cérebro, tá? Então essa expressão aqui, wreak havoc on your brain, significa causar danos ao seu cérebro. Over long periods of time é por muito tempo. Brazil was under the control of Portugal over long periods of time. O Brasil estava sob o controle de Portugal por muito tempo. The country has been affected by corruption over a long period of time. O país tem sido afetado pela corrupção por muito tempo. Don't go without eating for long periods of time. Isso aqui é uma expressão, um chunk, que significa, ó, go without eating quer dizer ficar sem comer, tá? Então, aqui é um conselho. Don't go without eating, não fique sem comer, sem se alimentar, for long periods of time, por muito tempo ou por períodos longos. For example, chronic stress increases the activity level and number of neural connections in the amígdala. Por exemplo, estresse crônico aumenta, ó, aumenta the activity level, o nível de atividade, and number of neural connections in the amígdala, e o número de conexões neurais na amígdala. Não sabia que aconteciam conexões neurais na amígdala. Muito bem. Your brain's fear center, que é o centro de medo do seu cérebro. Olha só. To increase the activity, aumentar a atividade. Por exemplo, to increase the country's industrial activity, some adjustments to taxes policies are required. Para aumentar, ó, to increase, para aumentar the country's industrial activity, a atividade industrial do país, some adjustments, alguns ajustes, to taxes policies, as políticas de impostos, are required, são necessárias. Glucose is required to increase brain's activity. A glucose é necessária para aumentar atividade cerebral ou atividade no cérebro. And as levels of cortisol rise, aumentar, go up, ir para cima, subir. Electrical signals in your hippocampus, the part of the brain associated with learning, memories and stress control, deteriorate. Wow, this is serious, guys. E conforme os níveis de cortisol aumentam ou sobem, sinais elétricos, então electric signals, sinais elétricos, in your hippocampus, no seu hipocampo, a parte do cérebro associada com
aprendizagem, memórias e controle do estresse deteriora. Wow, this is too serious. To rise equivale a increase. Esse aqui eles são sinônimos. Significa levantar, aumentar ou subir. The sun rises at 6 a.m. O sol nasce às 6 da manhã. Smoke is rising into the air. A fumaça está subindo pelo ar. Bubbles rose to the surface of water. Bubbles são bolhas. Subiram, ó. O passado de rise é rose. Bem fácil de lembrar. Como falamos a rosa, rose. To the surface of water. Para a superfície de água. The book has risen to the top of bestseller lists. O livro subiu, has risen, aqui é o present perfect. Vou explicar quando começarmos as aulas de gramática. Has risen, subiu para o topo da lista of bestseller lists, da lista dos mais vendidos. Bestsellers, mais vendidos. The hippocampus also inhibits the activity of the HPA axis. Então, o hipocampo também inibe a atividade do eixo HPA. Então, so, when it weakens, quando ele enfraquece, so does your ability to control your stress. Sua habilidade de controlar o estresse também enfraquece, tá? So does quer dizer que o mesmo que foi mencionado na frase anterior acontece. Então, quando ele enfraquece, a habilidade de controlar o estresse também enfraquece. O so does repete o fato que foi mencionado já anteriormente, tá? Então, é uma forma de evitar repetir o mesmo verbo na frase seguinte. Eu poderia dizer, the hippocampus also inhibits the activity of the HPA axis. So when it weakens, your ability to control your stress also weakens. Também enfraquece. Mas o so does aqui faz esse papel muito bem. É uma estrutura mais avançada da gramática do inglês essa, tá? To weaken é enfraquecer. The disease weakens the immune system. A doença enfraquece o sistema imunológico ou a imunidade. The increase in taxes will weaken the economy. O aumento dos impostos vai enfraquecer a economia. The recent setbacks have not weakened our motivation. As dificuldades recentes, setbacks são problemas, dificuldades, obstáculos. Então, as dificuldades recentes, recent é o adjetivo, have not weakened our motivation. Não enfraqueceram nossa motivação. Setbacks, que apareceu aqui, são difficulties, problems or complications. Então, setbacks, dificuldades, obstáculos, problemas ou complicações. Ficamos aqui nessa primeira parte da aula, parte 1, part 1, finishes here. Please watch the continuation of this lesson on part 2. Okay? See you soon.